Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo da nossa comunidade, SBGC Master, né? Hoje nós vamos estar falando sobre geração 50+, superando os desafios, retorno ao mercado de trabalho, como começar a busca. Esse tema surgiu de uma reunião nossa, né, da comunidade, e aí a gente achou que era um tema super interessante para a gente compartilhar com mais pessoas, não só da comunidade. E então teremos aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto a Antonieta Rossi. Ela é mentora de carreira e de negócios, governança empresa familiar, especialista em mudança organizacional e tem formação em psicologia. Seja bem-vinda, Antonieta. Agradeço o convite e é sempre bom falar do tema. Eu gosto muito de falar disso, porque a recolocação, de uma forma geral, é um tema difícil, é difícil se recolocar em qualquer época da vida, né? Então, vai ser bom conversar sobre isso. Legal, muito obrigada. Temos também a Andrea Gandolfi, que é facilitadora de treinamento e desenvolvimento, especialista em gestão, liderança e jogos de desenvolvimento, formada em educação física, pós-graduação em pessoas, vendas e gestão empresarial. Seja bem-vinda, Andrea. Obrigada, pessoal. Estou muito feliz pelo convite. Espero agregar aí a minha experiência ao longo dessa jornada, né, profissional e pessoal, e poder ajudar também as pessoas a entenderem o processo, né, de uma recolocação, das escolhas que a gente faz depois dos 50 anos, e eu acho que vai ser um bate-papo super bacana. Seja bem-vinda. Obrigada. E Vanessa Freitas, fundadora da Avalon Consultoria e Treinamento, consultora de educação corporativa, licenciatura em pedagogia, pós-graduada em educação corporativa e psicopedagogia. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, bom dia a todos. Também estou grata e feliz pelo convite. Espero também poder agregar, uma vez que é um público que a gente está próximo, a gente consegue entender, né, as dificuldades. É um público diverso também. A gente está aqui próximo ao mercado, lidando com várias gerações. E espero poder contribuir e, como a Andrea falou, que seja uma jornada muito bacana, que seja uma troca muito rica. Vanessa faz parte da nossa comunidade, né? Então, ela tem 2 papéis, da comunidade e hoje compartilhando essa experiência conosco. O nosso coordenador, Roberto Rosenbauer, vai conduzir, né, a parte as próximas etapas, mas antes de passar a palavra para o Roberto, eu gostaria de convidar o Fernando, que é nosso CEO da SBGC, para fazer a abertura oficial. Pode ser? Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite também para quem está assistindo a gravação. Né? Queria primeiro desejar boas-vindas aí a todas as pessoas que estão acompanhando ou vão acompanhar aqui a gravação, né, deste encontro, né, aberto a toda a comunidade, né, e também assim dizer que, né, a comunidade, né, SBGC Master, né, é um grande ativo aqui da nossa entidade, né, da Associação Brasileira de Gestão do Conhecimento, né, uma iniciativa que começou ali no fim de 2021, né, a partir de determinadas discussões, né, sobre a gestão do conhecimento, né, como meio, né, para fortalecer, prolongar, acelerar, né, o aprendizado, né, dentro de um caminho da longevidade, né, e nesse período, né, o grupo, né, a comunidade, né, ela já realizou, né, 12 encontros, né, de discussões que são mais internos, né, não são abertos ao público, né. Em termos de eventos externos, né, já foram realizados 4, né, sendo que um, né, foi na nossa conferência, né, principal, CAIM Brasil, né, que foi agora em 2022, né. Foi uma tarde toda, né, que foi realizada, né, e para esses eventos externos, né, a gente, o grupo, a comunidade, né, trouxe, né,
convidados externos aí, cerca de 7, 8 convidados externos para fazer esses eventos, né, para toda a comunidade, né? A comunidade hoje, né, tem um número, né, significativo de membros, né? São 101 membros, né, discutindo essa temática aí mensalmente, né? E também, né, a comunidade, né, claro que assim, não toda ela, né, mas a partir ali da comunidade, né, o pessoal ofereceu 2 cursos aí sobre mentoria, né, que é uma prática aí no qual, né, pessoas experientes, né, podem ajudar, né, pessoas menos experientes. Aí pode ser até, né, uma forma, né, de oferecer serviços e tal em relação a isso, né? E também foi feito, né, um podcast, né? Então, como a gente está chegando aqui no final de um ciclo, né, achei interessante trazer esse extrato aí do trabalho do grupo, né? Bastante produtivo, né? Por sinal, porque nós somos todos voluntários, né? Ninguém, a Márcia brinca aí, né? Hierarquia, chefe, mas na verdade a gente é voluntário, né? A gente colabora, né? Para que as coisas aconteçam, né? Dentro das temáticas, né? Então, a gente fica muito contente, né, com a comunidade SBGC Master, que é extremamente produtivo e vem, né, realizando essas ações relevantes e significativas, né, não só para o tema gestão do conhecimento, mas para o tema longevidade também, né? E aí faço um agradecimento especial aí, né, à Márcia, que conduz aí, coordena o grupo junto com o senhor Roberto Rosenbaum, né, que é o nosso grande especialista aí da temática, né, e vem aglutinando, trazendo gente, né, para estar discutindo com a gente aí, né, e todos os membros aí da comunidade também. E hoje, né, faço um agradecimento especial às nossas convidadas, né, Antonieta, Vanessa, Andréia, muito obrigado, né, por terem aceitado o convite aí da comunidade SBGC Master. A gente fica muito honrado aí com a gentileza de vocês terem separado, né, esse tempo para dedicar aqui à nossa causa, né, da Associação Brasileira de Gestão do Conhecimento. E sucesso aí, então, no evento. Márcio, com você. Muito obrigada. Obrigada pelo reconhecimento, né, dessa comunidade. Eu falo que essa comunidade é muito especial, né? Essas pessoas, né, nós temos um carinho muito grande, né, um com o outro. Então, agora eu queria dizer assim, a estrutura do encontro, vão ser realizadas perguntas, né? Roberto vai fazer perguntas e as nossas convidadas, sentindo confortáveis, passarão a respondê-las. E vocês também que estão assistindo podem fazer as perguntas, né? Levante a mãozinha, que aí a gente passa para vocês, né? Vocês podem falar e fazer ao vivo. Quem tiver alguma vergonha pode colocar no chat, que aí eu passo para o grupo, tá bom? Então, passo as palavras, né? Passo para o Roberto conduzir a partir de agora. Seja bem-vindo, Roberto. Bom dia. Tá ligado meu microfone? Tá. Bom dia. Bom, eu já agradeço a Andréia, a Vanessa e a Antonieta para dividir o conhecimento de vocês com a gente. O que a Márcia falou foi interessante, porque a comunidade SBGC Master, que reúne os longevos, tem mais de 100 inscritos nessa comunidade, e cada vez mais associados da SBGC estão no núcleo SBGC Master. E o que acontece quando a gente vai conversando, desde o começo do ano, a gente está tendo reuniões mensais, webinários mensais, é que todo mundo fala, pô, eu tenho que arranjar um emprego, pô, eu tenho que arranjar, eu vou ser consultora, eu vou ser mentora, eu vou ser coach, vou fazer um curso de coach e tudo mais. E isso, eu trabalho com PPA há mais ou menos 14 anos de
programa de preparação para aposentadoria para grandes empresas, e isso talvez seja uma falácia. Eu trabalho muito com longevidade pós-60, mas a Márcia e a maioria cuidam de longevidade pós-50. Então, eu gostaria que, para começar, a Andréa, Vanessa e Antonieta pilotasse um helicóptero e mostrasse para a gente como é que está a empregabilidade dos mais 60, dos mais 50, nessa época que está cada vez mais pessoas longevas e menos pessoas jovens para trabalhar. Pode, Andréa, pode começar? Vamos lá. Eu acredito, sabe, Roberto e pessoal, que é muito importante que a gente não dispense todo o conhecimento que a gente traz ao longo da vida, sabe? Conversando muitas vezes com amigas que já estão chegando ou já chegaram nessa faixa etária, eu vejo às vezes as pessoas um pouco perdidas, achando que tudo que veio, né, trazendo ao longo da vida, da jornada profissional e pessoal, não vai valer nesse momento. Então, eu acho que a gente tem que trazer um pouco mais esse aconchego para o coração e saber que a gente passou, né, por experiências e que a gente pode, sim, trazer essa experiência para esse momento. Então, não descarte, né, o que você aprendeu, o que você fez, e traz isso para uma nova escolha. A gente tem aí um grande caminho pela frente. E eu acho que tem outro ponto também que é super importante. As empresas hoje, seja no empreendedorismo ou numa empresa CLT, né, porque a gente está muito dividido hoje nisso, eu continuo no CLT, busco, vou para o empreendedorismo, fica aquela dúvida, né? A gente traz uma maturidade, a gente traz conhecimento, a gente traz uma inteligência, um equilíbrio emocional muito mais forte hoje. Isso vem, né? A garotada ainda não tem isso dentro, né, das suas características, das suas habilidades. Então, pessoas mais maduras, né, a gente traz um equilíbrio melhor. Então, por exemplo, se a gente tem um desafio dentro de uma empresa, com a maturidade, com a experiência, com o conhecimento, a gente sabe lidar muito melhor com isso do que uma pessoa mais jovem, que ainda não passou por esse processo. Então, eu acredito muito nisso, né? As empresas, elas buscam hoje uma maturidade, um conhecimento, uma experiência, e também traz aí, né, essa parte do equilíbrio emocional. A gente sabe lidar com as situações muito melhor do que, às vezes, um jovem que está no começo de carreira. Eu acredito que seja aí um bom começo para a gente começar a refletir. Tá. Roberto, seu microfone está fechado. Vanessa, isso, desculpa. Vanessa, pode falar? Posso sim. Acho que complementando o que a Andréa está falando, acho que é um mercado, acho que tem um olhar pós-pandemia que é importante e relevante a gente se atentar, né? Houve uma mudança, e aí, assim, eu gosto muito de dados, de informações, de pesquisas, eu gosto muito de acompanhar. E hoje, né, se a gente pegar aqui, né, uma pesquisa recente que foi feita ainda esse ano, né, uma pesquisa bem recente, hoje a nova maturidade, né, esse 50 a mais, ele tem uma nova roupagem, né? Então, acho que um dos desafios, inclusive, que a gente vai tocar aqui é o combate, né, ao etarismo, né? Acho que essa coisa do ser velho, do ser antigo, né? Essas nomenclaturas, elas não têm mais espaço para isso, né? E hoje são 55 milhões de brasileiros acima de 50 anos, né? Ou seja, são 25% da população. E hoje essa população, ela movimenta
2 trilhões de reais aqui no Brasil. E a nível mundial são 15 trilhões. Então, assim, tem um mercado, sim, Roberto. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o mercado, sim, tá aquecido. As empresas, elas estão buscando exatamente isso. Então, tem uma diferença das gerações, do que atrai a geração atual e o que atrai, né? Então, assim, a maturidade, essa sabedoria traz um olhar, né, mais maduro, mais de querer contribuir com o crescimento, contribuir com a sociedade, contribuir com o mundo. Então, as empresas precisam disso. Então, acho que tem um espaço aí, um mercado, um oceano azul a ser explorado, né, e vivido. É oceano azul ou é mais cinza? Porque não eu é acho tão que fácil. depende, eu acho que depende do olhar. Eu vejo assim um oceano azul. A gente tem perfis muito diferentes, né? Das pessoas que estão, não vou colocar envelhecendo, né? Mas amadurecendo. Tem pessoas que hoje eu percebo que querem empreender, que querem trabalhar e atuar, mas precisa tomar conta de algum parente, tomar conta do esposo, né? Então, tem, assim, alguns desafios que eu acho que a gente vai conseguir falar bastante aqui ao longo dessa manhã, desses desafios, né? Que é o que a gente está colocando. É possível empreender? É possível trabalhar? Sim, é possível. Temos desafios no caminho, mas é possível. Antonieta, por favor, na sua visão, o mercado está azul mesmo, o oceano é azul, ou seja, tem cada vez mais pessoas longevas e as empresas estão abrindo mercado, como a Nestlé ou a Natura, etc. Você consegue visualizar isso no seu mercado? Bom, nesse momento o mercado é negro, né? Com essa novembro, dezembro e janeiro são meses aí de perspectiva de recolocação, que o mercado desacelera. E particularmente nesse momento político que a gente está vivendo, o mercado não é azul nem vermelho, é negro, o mercado negro, mas é para todo mundo. Porque quando existe uma mudança política, existe uma mudança também do mindset, de como que você vai entrar e como que você vai se vender, né? Complementando o que a Andréia e a Vanessa falaram, a perspectiva da recolocação nesse momento, assim, nunca foi muito dito a recolocação dos mais 60, né? Isso é alguma coisa meio não dita, meio velada. O meu pai, o Roberto conheceu o meu pai, ele foi convidado para ser diretor de uma empresa aos 72 anos. Então, eu acho que depende de uma perspectiva da carreira e do que a pessoa ela quer como desenvolvimento dessa carreira. Eu vejo assim, uma dificuldade maior na recolocação de quem teve uma carreira executiva. Por quê? Porque o empreendedor ele se virou nos 30 a vida toda. O empreendedor, na medida que a política mudou, que a economia mudou, que o produto mudou, que o digital mudou, ele teve que sair correndo atrás disso tudo. Então, sobre o ponto de vista de performance, ele está mais qualificado, porque ele é um maratonista, né? Então, caiu, levantou, machucou, isso é tragédia. O empreendedor corporativo, principalmente o empreendedor que ficou muito tempo numa só empresa, às vezes ele perde um pouco ou ele tem alguma dificuldade de recuperar essa habilidade do maratonista. Mas a maratona profissional, ela tem seus desafios ao longo de toda a carreira da pessoa. Quando ela está entrando no mercado de trabalho, não tem emprego porque ela não tem experiência.
Então, ela não tem um currículo, ela não tem, e aí, na minha opinião, a angústia de ter acompanhado várias pessoas em várias fases em recolocação, essa angústia inicial é até muito maior do que a angústia, tirando os neném que não estão nem aí, né? Mas sim, essa angústia nos jovens, ela é muito maior do que a angústia nos longevos. Depois, você vai constituir família, e aí você tem filhos, e aí como é que eu vou ter uma carreira se eu tenho uma meninada em casa para tomar conta? É outro desafio. Então, eu acho que cada fase ela tem um desafio pertinente à fase da pessoa, né? E você tem que entender que fase que é essa. Como o mercado não é muito explorado, isso não é muito dito, as empresas de outplacement, elas não estão muito preparadas para receber esse tipo de população querendo se recolocar, enfim. Nós, no Brasil, não estamos muito preparados para ajudar na prática, uma coisa mais prática, mais pé no chão, de como essas pessoas vão se recolocar. Está certo que, como a Vanessa falou, a gente tem um contexto da maturidade que ajuda muito. Por quê? Porque a pessoa, quando ela chega aos 50, ela já tem um histórico profissional, ela tem um currículo, ela tem... E grande parte dos erros, na minha opinião, eles estão direcionados à pessoa dar um buraco preto na cabeça do povo, e eles não conseguem ver aonde eles podem ser úteis. Eles centram no mercado e não neles. O que eu posso contribuir nesse momento? Então, eu acho que a perspectiva é muito dessa forma que eu vejo. Entendi. Deixa eu só voltar a minha fala, assim, Roberto. Quando eu falo que é o que está no Oceano Azul, é de oportunidade, sim, tanto para as empresas quanto para esses profissionais, né? E aí eu coloquei essa questão dos desafios, né? Os desafios são inúmeros, né? Mas tem um mercado, e eu queria até dar um exemplo. Eu recentemente conheci um motorista né, de um aplicativo aí, enfim. E aí ele falou que tinha uma vasta experiência em RH, e eu convidei aqui para a minha empresa para a gente conversar e falar e ajudá-lo, né? De que forma a gente poderia fazer isso, né? Ele falou que tinha um conhecimento vasto em uma determinada área que eu tinha interesse aqui em implantar, em ter como um produto. E aí eu chamei ele para conversar, ele veio aqui, a gente tomou café, ele falou do currículo dele, falou tudo, falou das experiências, das expertises todas. E eu falei, então você topa fazer um produto assim, ele falou, topo sim, vamos lá, vamos fazer. E aí, na segunda reunião que a gente marcou mesmo para fazer e para desenhar o produto, ele desistiu. Ele falou, eu acho que não sei, eu estou um pouco inseguro. Eu falei, não, vamos trabalhar então essa insegurança. Ele, acho que vou continuar aqui sendo motorista. Eu falei, não, vamos lá, você não quer? Ele falou, eu quero muito. Mas eu não sei, eu estou um pouco inseguro. Eu falei, mas você não sabe fazer? Ele falou, eu sei. Então, tem essa questão também da insegurança. Às vezes tem uma oportunidade, né, de atuar, de trabalhar e de fazer, né? E às vezes as pessoas perdem essa oportunidade, né? Então, assim, por isso que meu olhar é sempre muito otimista, né? Então, assim, até mesmo na pandemia, várias pessoas não estavam ali, né, conseguindo se reerguer, e boa parte aí das empresas, da população, várias pessoas conseguiram empreender, inclusive dados recentes, né, dessa mesma pesquisa trazem que mais de 70% dos 50 a mais acessam internet, então já é algo assim que eu acho bem diferente, né, de um tempo atrás. Então eles já estão se adequando à internet, se adequando ao mundo, procurando se atualizar, mas também sei que tem um desafio muito grande justamente por conta dessa diferença, né? Em que página cada um desses estão, né? Eu estou numa página de que eu atuei
né? Trabalhei, tenho uma grande experiência, fui um executivo, eu estou numa página de que eu trabalhei, mas eu estou inseguro para voltar, eu estou numa página de que eu quero trabalhar, mas eu não sei muito bem, e aí eu saio disparando o currículo, ou eu estou numa página de que eu quero, mas eu não posso, porque, né, eu tenho aqui, eu sou a única fonte de renda, mas ao mesmo tempo eu também preciso aqui cuidar de algum ente, cuidar de um familiar. Então, eu acho que o oceano ele se torna aí cinza, como o Roberto falou, negro, nesse contexto. Andréia, falando de que a Vanessa falou que tem alguns desafios dos mais 50 para retornar ao mercado de trabalho. Me cite pelo menos 2 ou 3 desafios que você tem visto aí, que esses longevos têm dificuldade na inserção novamente. Roberto, eu estava até falando isso com a Márcia, não sei se foi segunda-feira. A gente vem de uma geração que foi buscar muito o desenvolvimento técnico daquilo que a gente entende como o nosso cargo ou a nossa profissão, né? Então, vamos pensar no seguinte, vocês devem estar achando ali, nossa, ela é formada em educação física, mas hoje está trabalhando com treinamento e desenvolvimento. Então, vamos pensar no meu comecinho de carreira, né? Eu me formei como professora de educação física e eu fui buscar muita parte técnica, né, daquela atividade que eu desempenhava. Eu era professora de natação, então eu ia procurar habilidades técnicas, né? Como que faz o nado, como que nada assim, como que estrutura, né, a parte do desenvolvimento do aluno dentro, né, do cargo mesmo, daquilo que eu fazia como atividade. A gente não ia buscar muito as habilidades emocionais para trazer isso agregando. Eu acho que a nossa faixa etária, ela precisou se reinventar, e isso é um desafio, de trazer um pouco mais das outras habilidades, de entender o que é uma gestão, de entender como que eu posso desenvolver uma pessoa, passar um feedback, isso é um desafio. Eu acho que outro desafio importante, a Vanessa falou, né, hoje, uma grande parte dos 50 mais tem acesso à internet. Mas, por exemplo, se eu pegar o meu pai de 80 anos, ele ainda não entende muito o que é um WhatsApp, né? Então, assim, como se mostrar? É um desafio hoje. Como que eu vou se mostrar para a empresa das minhas habilidades e competências profissionais, se hoje o mercado está muito aberto para as redes sociais? A gente não sabe se posicionar, a gente teve que aprender a se posicionar. Então, eu estou trazendo esses 2 desafios porque eu acho que é uma coisa que eu passei. Então, eu quero trazer um pouco dessa experiência, né, do que eu tive que me reinventar ou entrar como desafio para buscar esse caminho profissional hoje. Né, porque eu comecei a empreender, sair do mundo corporativo aos 48 anos. Então, eu já estou aí em outro processo, né? Já tive aí 3 transições de carreira. Então, eu acho que é como eu me posicionar hoje como profissional para as empresas, né? Então, isso eu preciso me conhecer e também buscar um desenvolvimento pessoal, não procurar tanto mais as habilidades técnicas, porque você já tem, né? Aí também a gente tem que pensar na minha escolha, né? Se eu vou continuar dentro da minha profissão, daquilo que eu escolhi ao longo da jornada, ou se eu vou passar por uma transição e escolher um outro caminho. Então, acho que são 2 desafios aí que eu acredito que a gente precisa vencer. Não sei se as minhas colegas aí concordam, se elas conseguem trazer mais coisa aí, né, para a gente conversar e trocar essa experiência. Então, Vanessa, Antonieta ou Vanessa, querem acrescentar? Qual que é a dificuldade, 3 dificuldades para reingresso dos longevos no mercado de trabalho? Eu acho que a maior delas, Roberto, é o seguinte: quando eu tinha 40 anos, eu conhecia todo mundo do mercado.
Eu tinha amigos trabalhando aqui, ali, colegas de faculdade, etc. O funil foi fazendo assim, e hoje eu não tenho mais conhecido. Então, eu tenho que me obrigar a fazer novos amigos que estão na vida executiva, né? Porque muita gente aposentou, muita gente saiu do mercado. Como eu não pretendo sair nunca, então eu resolvi que eu teria que abrir um pouco o meu social para eu conseguir ter esse network quando você precisa de alguma coisa, porque quando eu tinha 40 anos, eu precisava de alguma coisa. Ah, o meu cliente, meu amigo trabalha lá na CEMIG, eu conheço o RH 12 Minas, o cara da Vale foi meu colega de faculdade. Hoje, né, a maioria das pessoas se aposentou. A segunda, eu concordo com o que a Andréia falou, que é a questão da falta de conhecimento de como a recolocação acontece. Quem são os players? A maior rede hoje é o LinkedIn. Antigamente se contratava, sei lá, Cato ou uma empresa de auto-placement, e ela se responsabilizava pela recolocação. Hoje, o profissional ele tem que se apropriar da recolocação, porque as empresas de auto-placement ou outra qualquer, né, elas utilizam do LinkedIn, por exemplo, que é a maior plataforma, mas ainda a gente tem algumas empresas para cargo executivo que são empresas, principalmente de São Paulo, né? Vocês que estão aí em São Paulo são privilegiados, mas você tem uma FESA, você tem empresas que podem te ajudar, dependendo do seu network, para que você faça essa recolocação. E outra dificuldade é o acesso, por exemplo, você vai cadastrar no LinkedIn, tem que fazer um curso de LinkedIn, porque senão você não consegue, porque entender como os algoritmos funcionam e como você vai se recolocar na rede não é uma coisa fácil. Eu acabo, né, pelo que eu entendo, sei, aprendi, ajudando muita gente a fazer o LinkedIn. Outra coisa, currículo. Currículo, gente, é um trem tão difícil de fazer, né? Por quê? Porque normalmente a pessoa, ela olha para o umbigo e fala assim, o que eu sei fazer? Gente, eu falo com todo mundo, ninguém quer saber o que você sabe fazer, não. Ninguém está interessado nesse assunto. As pessoas querem saber como você vai contribuir para determinada empresa. Então, é fazer um currículo dirigido para o mercado e não escrever lá o que você sabe fazer, né? Então, eu acho que são coisas de aprendizado mesmo, sabe? Assim, que as pessoas desconhecem muitas vezes como que arrumam um emprego. Não sei se elas concordam, mas é o que eu penso. Concordo, Antonieta, foram muito boas as contribuições. Eu só complementaria que eu acho que o desafio maior, eu acho que está dentro da barreira mesmo da autoestima, assim, uma das maiores é a questão de dentro, né? Acho que vem muita coisa, acho que buscar esse autoconhecimento, até mesmo para ela criar um network, ela às vezes não está feliz ali com a autoimagem dela, ela não se sente capaz de fazer novos contatos, ela acha que ela está ultrapassada. Então, eu acho que essas crenças limitantes, né? Acho que essa autoestima, acho que inclusive pode ser um ponto de partida, e concordo, Antonieta, acho que tudo passa pelo aprendizado, tudo passa pelo conhecimento, de mapear também isso, né? O que eu tenho para oferecer? O que eu tenho para oferecer, o que eu posso agregar e o que eu posso buscar, né? O que eu tenho de bom e aquilo que eu não tenho e que eu posso buscar. Eu vejo, assim, as pessoas
comprando também muitos cursos e não tem um direcionamento, não faz uma boa gestão do seu conhecimento, né? Então, ela vai comprando, tem um curso aqui bom, eu vou fazer, tem curso de LinkedIn, eu vou fazer, tem um curso aqui de botânica, eu vou fazer. Então, às vezes, ela também não tem esse direcionamento. Então, acho que buscar, né, profissionais também para ajudar numa possível transição, ou que ela realmente fique ali, né, ou somente uma recolocação profissional, ou mesmo que ela empreenda. Então, eu acho que eu só complementaria com isso, essa parte do autoconhecimento, né, da autoestima, que passa pela autoestima, pela imagem, pela coragem, né, ali de buscar e alçar novos voos. Posso complementar? Eu queria só acrescentar aqui no chat que a Andréia, ela colocou que é isso mesmo, isso é muito verdade, esse sentimento de perdido para buscar uma recolocação. E tem uma mãozinha também. Acho que era da Márcia. Era a minha mãozinha, eu que pus a minha mãozinha. Não, tem uma mãozinha aqui da Andréia. É da Andréia. Vou complementar o que a Vanessa e a Antonieta falaram, porque eu achei isso sensacional. A rede social hoje, toda essa parte, né, da nossa exposição nas redes, ela ajudou, mas também nos atrapalha. Porque se a gente não tem o direcionamento daquilo que a gente quer, a gente fica muito perdido, como acho que a Andréia colocou aqui no chat, né? Para onde que eu vou? Eu faço isso, eu faço aquilo. Então, a gente, às vezes, fica tão ligado nas redes, buscando, às vezes, o que o outro está querendo como caminho, mas a gente precisa descobrir o nosso caminho, né? E hoje vem muito fortemente isso. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso contribuir para o crescimento profissional, para o crescimento do outro, ou, né, para o problema do outro? A gente sempre fala isso em vendas, né? Como que meu produto ou serviço encaixa na necessidade do outro? Se a gente pensar, né, em todo o processo, na jornada do autoconhecimento, se ainda você não começou, precisa começar urgente. Que a gente precisa entender as nossas crenças, os nossos vieses, o que nos está nos sabotando, né? A Vanessa falou do amor próprio, do nosso, né, de olhar para a gente, né? Se eu me conheço, eu sei como que eu posso contribuir para o processo profissional, pessoal e também para as pessoas e para as empresas. Então, é uma jornada que, se a gente não pensou ainda, precisa começar a pensar, né, nesse autodesenvolvimento, nesse autoconhecimento. Quando a gente fala muito de liderança, né, ou do profissional que a gente a pessoa que a gente é o líder que a gente é. Então, se a gente não se conhece, não tem como se colocar, né, até para a recolocação. Acho que a Antonieta aí, depois ela pode contribuir um pouquinho mais em relação a isso. Também, né? Eu trabalho com a teoria da sistêmica, né, da constelação familiar e empresarial. Então, a gente, quando começa um processo desse tipo, tem uma outra dificuldade, que é a nomenclatura dos cargos, os cargos e a própria organização da empresa, ela mudou muito. Então, a gente hoje tem funções e tem, né, atividades que as pessoas absolutamente desconhecem. Eu sou conselheira de uma empresa de médio porte, num processo de sucessão, e é uma empresa que existe há 15 anos. Então, a filha agora assumiu a empresa, né? E ela é uma espoleta digital. A dificuldade dela para implantar, para conseguir, né, por exemplo, a área comercial lá, para ela explicar como que é funil de vendas, o CRM, como que vai colocar isso, é uma dificuldade enorme. Então, entender um pouquinho desse funcionamento da empresa também é importante, e entender, você é um produto que vai atender o mercado. Nesse momento, o que esse mercado está precisando, né? O que é necessário nesse mercado? Quem está contratando? Porque toda a parte da recolocação, ela é muito movida por movimento da economia.
muito mais que qualquer outra coisa, né? Então, tem épocas, quando a economia dá uma retomada, que os cargos na área comercial eles são mais solicitados, e aí tem épocas que é a parte técnica. Então, cada época, de acordo com o movimento da economia do país, acontece uma coisa, né? Então, quando você vai mapear esse mercado, é importante que você saiba dos cargos e da necessidade. Por isso que eu insisto tanto da pessoa não olhar para o umbigo, e olhar para o que é necessário no mercado. Porque aí você desfoca, porque se você for fazer um trabalho de autoconhecimento muito focado num negócio mais terapêutico, você não sai do lugar. Porque quanto mais você trabalha a pessoa, mais ela afunda no buraco. Então, a minha abordagem é uma abordagem muito de você está com problema, você está sem saber, não tem importância não, vamos embora. Né? Não tem importância não, isso é assim mesmo, eu desqualifico um pouco essa dificuldade inicial. E aí a gente consegue, muitas vezes, fazer com que ela não entre sobre o ponto de vista psicanalítico, sobre o ponto de vista de qualquer coisa, né? De referência de família e tal, nesse primeiro momento, porque senão ela não sai. Na minha experiência, é muito difícil. Vanessa, o que as empresas buscam ou esperam desses profissionais mais 50 hoje em dia? O que você detectou que as empresas estão buscando para essas pessoas experientes? Uma segurança. Então, hoje as empresas elas têm um desafio muito grande de combater o turnover. Então, acho que essa segurança, né, que eles transmitem, a questão da maturidade mesmo, né, a flexibilidade ali, eles estão muito abertos, eles chegam muito abertos a contribuir, chegam muito abertos a fazer acontecer, a realizar, a vestir a camisa. Então, acho que a comunicação ela é muito mais fluida com esse público. Tá? Eu ia só complementar, Roberta, a gente está falando de desafios. Eu sinto aqui no estado, eu não sei se acontece nos outros, mas aqui, quando a gente fala de recolocação, eu vejo uma fragilidade dos RHs, dos profissionais que trabalham com isso. Eu percebo muitos filtros, muito mais filtros para não contratar do que para contratar. Eu não sei se é uma percepção de vocês. Então, eu quero um profissional que tenha tal perfil. E aí não pode não sei o quê, não pode ter isso, não pode ter fumado, não pode ter feito cirurgia, não pode ter nome sujo, não pode nada, não pode. E aí você tem muito mais filtros de corte aí, né, para afastar a pessoa do que para contratar. Então, eu vejo isso também como um desafio aí a ser superado, esse olhar de recursos humanos. Antonieta, em Minas, acontece isso também? RH despreparado para contratar pessoas longevas? Sim, mas nós temos um vasto número de empresas, né, dentro de médias empresas e tudo mais. Então, considerando a empresa como com 4 pés, né, que é o comercial, administrativo, financeiro e operacional, porque toda empresa ela tem isso como base, eu vejo assim, que no comercial, às vezes é mais fácil. Por quê? Porque a pessoa ela tem um skill de liderança de equipe e também de carteira de clientes. Então, muitas vezes, essa carteira de clientes ela é adquirida. Então, isso facilita o processo. A área financeira, eu acho mais difícil essa recolocação. Por quê? Porque as áreas financeiras, elas mudaram muito, né? E a gente hoje tem, tipo, um BPO, essas coisas desse jeito.
que facilitam a terceirização da área financeira para outra área. Não só a área contábil, mas a própria financeira, conta azul e essas coisas. E como normalmente o longevo ele tem alguma dificuldade no digital, fica mais difícil, às vezes, essa operação, né? O administrativo, que vai para o RH e tudo mais, a gente tem plataformas hoje que tomaram conta no mercado, mas a gente tem aqui na área administrativa muita consultoria e muito trabalho, né, de reestruturação que parte da área de RH ou a parte financeira, a parte administrativa. Por quê? Porque as empresas estão sendo obrigadas a se reestruturarem, né? E a área de operação, você mesmo foi na ThyssenKrupp comigo, que tinha um engenheiro lá com 92 anos. Você lembra disso? Que estava em ação. Então, como os equipamentos brasileiros, em geral, eles são muito sucateados em siderúrgicas, mineradoras, etc. e tal, esse pessoal tem uma contribuição grande. Por quê? Porque eles têm muita experiência acumulada. E, além disso, se a pessoa teve um nível executivo na vida, gente, vai para um conselho, vai para um onboarding lá, faz um curso, se capacita para isso, e vai ser até bom, porque tem muitos fóruns de relacionamento para que a pessoa possa trocar ideia, conhecer gente nova, transar para lá e para cá, né? Então, eu vejo que você não pode ficar com uma viseira assim, eu fui da tesouraria da minha empresa e eu quero voltar para lá e arrumar um emprego na tesouraria, que provavelmente você não vai conseguir. Então, essa visão de mercado e de perspectiva que eu acho importante. Quer falar alguma coisa? Não? Sim. Aí eu gostaria de complementar, acho que o papo está super bacana. A Antonieta falando, me veio aqui eu voltei no tempo, né? E eu lembro que quando eu passei pela minha segunda transição de carreira, eu queria ir para o mundo corporativo. Então, eu fiz um processo seletivo na Natura, eu queria entrar na Natura, né? Era apaixonada. E era muito bacana, porque, assim, para quem conhece, né, a Natura e todo o teu processo, vem muito da humanização, né? E é uma empresa que assim, a pessoa entra ali e ela se aposenta, né? E eu adorava conversar com as minhas colegas de gerência, eu tinha ali 36, 37 anos, e elas já tinham 70. E era muito legal essa troca, porque entrou uma geração nova ali de 36, 30 anos, e a gente tinha ali pessoal de 65, de 70, que já estava há 15 anos na empresa. Era uma troca de experiência. Então, assim, quando a gente muda o nosso olhar, né? Eu era jovem, 36 anos, não muito jovem, mas era bem mais jovem. E sentar ali com aquele pessoal que tinha, né, com aquelas mulheres que tinham uma experiência, que às vezes foi o primeiro emprego, e ela ainda estava ali, e vir entender essa trajetória, era uma troca muito legal. Então, eu vejo, assim, que é o nosso olhar mesmo, né, de como a gente enxerga tudo isso e de como realmente as empresas, elas estão incluindo esse pessoal, né, que traz uma experiência diferente, traz um conhecimento que agrega super com a galera nova, né, porque tem que ser essa mescla. Se a gente for pensar aqui, ó, eu tenho um perfil totalmente diferente da Vanessa, totalmente da Antonieta. A gente está se complementando com aquilo que a gente traz do nosso comportamento e da nossa experiência, né? As nossas diferenças se complementam. Então, eu acho que é isso, trazer a galera nova também, mas trazer esse pessoal que traz uma experiência, um conhecimento, né? Que aí sim se complementa dentro da empresa. Parece um pouco utopia, gente, mas é porque eu acredito muito nisso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que trazer essa energia mesmo para se complementar. Aí sim a gente consegue crescer, evoluir
e trazer também, acho que, mais felicidade para a nossa profissão, né, para a nossa carreira, que a gente traz um pouco mais do nosso coração também. Acho que é isso. Eu queria que bonito, Andréia, você falar. Pode falar, Márcia. Eu queria só avisar o nosso pessoal aí, a Denise, a Clarice, a Andréia, a Carmen, vocês podem fazer a pergunta ao vivo também, tá, gente? Levantando a mãozinha, a gente dá preferência, tá bom? A Andréia escreveu aqui no chat que essas áreas acham mais fáceis para ser recolocada, mas a comunicação e marketing é mais complicada a recolocação. É uma posição que ela trouxe para... Posso falar? Pode. Então, só complementando, porque a área de comunicação e marketing, eu acho que está muito inserida no nosso contexto da revolução digital. Então, foram áreas que, gente, não sobrou pó. Então, a gente tinha agências de comunicação tão grandes, tão poderosas, né? Esse pessoal, nossa, que eu trabalhava em agência, era um semideus. A área de jornalismo também, eu acho que é uma área muito afetada, mas foram, assim, hoje eu não sei vocês, mas o meu veículo de comunicação é o Twitter. Eu sei de tudo pelo Twitter, né? Nem ligo o Globo, nem ligo televisão aqui em casa mais. Então, o mercado mudou muito. E essas áreas, dentro das empresas também, elas mudaram muito, porque a área de comunicação interna e tudo quase que virou uma área digital. Você faz essa comunicação, você faz um planejamento, mas toda essa comunicação de marketing, de visão de mercado que a empresa precisa ter, ela está muito relacionada aos leads, está muito relacionada ao funil de vendas e tal. Então, realmente foi um mercado que encolheu, mas qual é o mercado que expandiu, né? Aonde que a gente pode se inserir, aonde que tem espaço? É por aí que eu penso. A Andréia estava com a mão levantada. Andréia, pode falar? Oi, gente, bom dia. Não, é a outra. Obrigada aí pela contribuição. Primeiramente, gostaria de agradecer por tudo que vocês têm falado. Estou anotando aqui algumas coisas, porque eu estou nessa fase, né? Eu tenho 51, estou numa recolocação, e eu fiz um pouco ao contrário. Eu não... desculpa, minha câmera está quebrada, tá? Por isso que eu não abri, desculpem. E eu fui primeiro empreendedora, né? Com 30 anos eu abri a minha agência de comunicação e fiquei com ela por 15 anos. Não tive sócios, nada, tive muitos funcionários, enfim, chegou uma hora que eu fiquei muito cansada de tudo isso, acabei mudando para os Estados Unidos, fiquei 3 anos, agora eu voltei. E aí estou nessa busca aí da recolocação, estou entendendo o mercado, que é bem... Eu sou dessa área, né, de comunicação e marketing, eu fiz publicidade, e é bem isso que a Antonieta falou, né? Quem trabalhava em agência nos anos 90, nos anos 2000, eram semideuses. Não era o meu caso, tá, gente? Mas era bem isso mesmo, era a profissão, né, mais assim, badalada. Então, agora eu estou nessa fase de busca de recolocação, estou me deparando com os 30, né, as pessoas de 30, que às vezes te olham com admiração, mas a maioria te olha um pouco torto, né, assim, puxa, o que ela está falando? Quem é ela? Ah, ela não sabe nada. E assim, eu vejo, eu só tenho 51 anos, eu tenho muito para contribuir, né, pela minha experiência e tudo mais. Então, é só assim, para dar falar um pouquinho que tem uma dificuldade, eu acompanho muito, né, isso que a Antonieta falou, a parte de digital, eu tenho, né, eu tenho alguns conhecimentos, claro que não muito profundamente, mas eu tenho, então eu consigo conversar com eles, com as pessoas mais novas normalmente, tenho essa linguagem. Mas eu tô vendo assim, né? Como eu fiz ao contrário, eu fui empreendedora primeiro e agora eu gostaria de voltar para o mercado de trabalho trabalhando em uma empresa, né? Como funcionária mesmo. É isso que eu queria
falar para vocês. E então eu sinto que tem, porque as pessoas às vezes fazem o contrário, né? Trabalha quase a carreira toda numa corporação, depois ela vai ser empreendedora, ou vai ser consultora, mentora, enfim. E eu estou fazendo ao contrário. E até nem tive filhos também, porque essa vida de empreendedora acabou, eu, né, trabalhava muito, acabei nem indo para essa área acabei nem tendo filhos humanos, tenho filhos pets. E então, assim, eu estou numa fase super legal, né? Bem com gás, assim, querendo voltar, mas eu sinto ainda que talvez seja um pouco essa coisa do LinkedIn, de montar um currículo mais assertivo também, né? Essa parte de não ficar falando o que eu sei, e sim o que eu posso contribuir. Enfim, só para conversar aqui um pouquinho com vocês. Andréia, deixa eu só contribuir uma coisa, que só uma observação, rapidinho. Ser empreendedor e ter uma função corporativa, eu acho que não tem diferença nenhuma. A diferença, só tem uma diferença. O empreendedor, ele banca o projeto dele, então ele banca financeiramente. E o empreendedor corporativo tem alguém bancando. É basicamente isso, né? Porque o empreendedor, ele é um maratonista. Talvez você tenha que buscar um trabalho em que a coisa seja mais animada. Porque se você entrar numa empresa chuezinha, assim, que não vai exigir esse desafio, até que ponto também que você vai gostar do trabalho como empreendedor corporativo? E aí entra no que a Andréia falou do autoconhecimento, né? É só para puxar essa pontezinha aí, Andréia. Vanessa, falando sobre uma experiência que você teve com motorista de Uber, eu tive uma experiência aqui em Belo Horizonte, onde uma pessoa não, por idade, não poderia ser aposentada, então ele estava trabalhando no Uber porque não achava emprego, todos os lugares que ele colocava currículo, eles não aceitavam. Então ele estava como motorista de Uber, muito ranzinza, ele estava muito pé da vida, bebia, fumava, ficava jogando videogame e precisava de dinheiro, pegava o carro, pegava alguns passageiros e voltava. Aí, a um certo momento, ele conseguiu uma aposentadoria de R$ 5.000. Todo mês ele tem R$ 5.000 na conta dele. E aí eu perguntei, então agora você vai empreender, agora você vai ser empregado, agora você vai fazer um currículo legal? Não, com R$ 5.000, agora eu não quero mais. Então eu pergunto, até que ponto uma pessoa mais 50 ou mais 60 quer realmente trabalhar de novo e participar de uma família empresarial, ou ela só quer grana, ela só quer dinheiro. E se isso resolver, ela vai pegar um motorhome e vai viajar pelo resto da vida. Vocês com a experiência, Andréia, Vanessa e Antonieta, até que ponto eles querem realmente, as pessoas longevas querem emprego, voltar no mercado de trabalho? Existe a necessidade financeira e existe a necessidade de alimentar a alma. Então, de estar vivo, né, contribuindo e tal. Eu, assim, optei por estar viva. Mas o que eu acho que essa dificuldade, Roberto, ela não está nos 50. Se você pegar aí gente de 30, 40, que recebe Bolsa Família e sai do coisa, não quer trabalhar porque tem seguro-desemprego, ou os neném. Os neném é um exemplo claro disso. Essa herança, né, vamos dizer assim, social, de não querer trabalhar, ela está em qualquer fase.
Só complementando, acho que a Andréia chegou a falar de autoconhecimento, é uma questão de propósito, né? Eu preciso entender que página que eu estou da minha vida e o que eu quero daqui para frente. Está muito ligado ao propósito. Parece que é clichê, mas eu preciso saber o que eu vim fazer no mundo, o que o mundo precisa, o que eu posso contribuir, né? O que eu posso deixar aqui. Eu tive uma aluna, até comentei com a Márcia, quando a gente conversou a primeira vez. Eu tive uma aluna, quando eu tinha 18 anos, eu dei aula de informática básica, eu tive uma aluna de 98 anos, para mim foi um dos maiores desafios, ter uma aluna de 98 anos numa sala de informática, e aí eu ensinava mesmo a ligar o computador, a pegar no mouse, o clique com o botão esquerdo, direito, o que era o ícone, e ela não faltava uma aula, super atenta, e ela anotava tudo, 98 anos. E aí teve um dia que eu perguntei, o que você está fazendo aqui com 98 anos, aprendendo informática? E ela falou, eu quero dar aula para pastoral, porque a gente acabou de ganhar computadores aqui e eu quero ser a professora. Eu quero. Então, assim, um trabalho voluntário e ela ali todo dia, né? Então, assim, para mim, isso marcou muito. Lembro muito, muito bem dela, para mim foi um dos maiores desafios, e ela conseguiu, tá? Ela conseguiu finalizar, e ela, do jeitinho dela, ela ia ensinando as crianças a ligar o computador, a mexer no mouse, né? Então, eu achava isso muito, muito bonitinho. Então, assim, está muito ligado ao propósito. Eu acho que eu concordo com a Antonieta, acho que qualquer fase da vida. E uma outra coisa que eu percebo, como que o brilho no olho muda. Eu ouvi bastante o Roberto essa semana falando de mentoria, né? Um bate-papo com o Roberto e Márcia, acompanhei. E como é diferente, como que brilha o olho quando a gente chega numa empresa e a gente faz um trabalho assim do multiplicador, a gente mapeia ali quem são os profissionais que podem contribuir com uma experiência, aí você pega aquele profissional que sabe muito, mas já está meio sem paciência, está meio apático, sem brilho no olho, e aí você lança um desafio e fala, agora você vai multiplicar, agora você vai montar uma aula, agora a gente vai montar aqui um design de experiência de aprendizagem, né? Como que o brilho muda, né? Então, você acha que às vezes aquele profissional está ali, já está perto de se aposentar, não, deixa ele ali, ele é café com leite, aqui a gente usa esse termo, ele é café com leite, deixa ele ali. E, na verdade, quando você lança um novo desafio, é diferente, é um novo brilho, né? Então, assim, eu faço bastante esse trabalho aqui, faço de uma forma até gamificada, né? Eu trago os jogos, eu trago a participação, eu trago realmente ali a autonomia dele, ele como autônomo, né? O construtor da aprendizagem dele. Inclusive, é um outro trabalho que a gente faz aqui de ajudar a construir a sua trilha de aprendizagem. Então, não adianta, às vezes, a empresa colocar, você vai fazer tal curso, você vai fazer essa trilha, e a trilha não fizer sentido, não fizer conexão com ele, né? Não vai fazer o menor sentido. Mas a Andréia tinha comentado disso, né? Não é utopia, Andréia, é uma realidade, a gente vive essa realidade, e como é diferente, né? Eu estava recentemente numa indústria de tinta, e tinha um profissional que estava conversando comigo, ele falou, Vanessa, eu acho que não tem mais desafio nenhum, eu acho que tudo que eu tinha que aprender aqui eu aprendi, eu acho que eu já fiz de tudo aqui nessa empresa, eu acho que agora é eu me aposentar mesmo. Eu falei, e você não vai criar uma escola aqui do que você sabe fazer? Ele falou, nossa, eu nunca pensei nisso. E aí eu fui recentemente, visitei essa empresa, e ele estava lá super envolvido, criando uma forma de ensinar aquilo que ele acumulou durante a experiência dele, né? Então, ele tinha sido mudado ali de posição, e um novo desafio, e gera um novo olhar, né? Então, eu acho que é isso, né? Acho que entender qual é o propósito e renovar propósitos também, né? Renovar ali os objetivos. O seu microfone desligado, Roberto. Desculpe, novamente. A gente tem visto etarismo nas empresas. É claro que tem contribuições de intergeracionalidade, onde diminui esse problema de
pessoas mais velhas, veteranos, com as pessoas mais novas. Mas, como a Vanessa, como a Andréa e como a Antonieta fala, continua tendo etarismo, continua tendo um café com leite, como a Vanessa fala. E aí as pessoas, como não conseguem entrar no mercado de trabalho, eles estão começando a optar por empreender. Então, eles compram uma franquia de Cacau Show porque gosta de chocolate e gosta de conversar. Então, resolveu montar uma franquia de Cacau Show e acha que vai comer chocolate o dia inteiro e conversar com os clientes. E não é bem assim. Então, o que é para pessoas longevas é mais indicado insistir em procurar um novo emprego ou se tornar empreendedor numa franquia ou como mentor ou como consultor? Qual a opinião de vocês? O que uma pessoa com 55, 60 anos, como é que ela dissipa essa dúvida? Eu vou continuar procurando emprego ou vou empreender? Como fez essa pessoa que vai montar uma escola de tintas, de tinta, de pintura. O que você acha, Vanessa? Posso? Pode falar, André. Quer falar, Vanessa? Senão eu falo depois. Eu vou trazer essa pergunta do Roberto como uma experiência aqui da minha casa, tá? E aí depois vocês complementam aí com a experiência de vocês. Eu venho de um pai que, na cabecinha dele, é você entrar numa empresa e se aposentar, né? Essa é a cultura deles. Então, ele fez isso. Meu pai hoje está com 80 anos. Então, ele teve um filho que viveu no banco 25 anos, que entrou numa depressão, que nunca teve coragem de mudar, e de uma filha que para o mundo, né? Então, eu já tive 3 transições de carreira, eu vou e faço, e se não está dando certo, eu falo, vamos mudar, vou com medo mesmo, tenho dúvida, não durmo à noite, mas vou. Então, são dois filhos totalmente diferentes. Eu acredito muito que a gente precisa realmente ser feliz, buscar um caminho que conforte, que seja mais leve para a gente, dependente da nossa experiência. Por isso que eu acredito que nós que estamos aqui, que podemos ajudar as pessoas que estão com dúvida, né, que estão com receios ou que não sabem para que caminho vai, é muito importante. Então, estou na dúvida, procura alguém que possa te ajudar, a te dar um direcionamento. Acho que isso é muito importante, né? Independente se você vai continuar dentro de um CLT, procurando empresa, ou se você quer empreender. Eu entendo, e acho que a Antonieta pode falar um pouco mais sobre isso, porque ela é bem especialista, né, nessa parte de carreira, mas que tudo bem, se eu escolher voltar para uma empresa, e eu sei que o funilzinho ele tá mais estreito mesmo, mas pega esse propósito e vai. Ou se de repente eu estou sentindo que eu quero empreender, quero ir para novos rumos, se estrutura também para isso, sabe? Mas eu acho que a gente precisa traçar um caminho mais leve, porque tudo é muito pesado, né? Se a gente encara dessa forma, realmente a gente patina e não sai do lugar, né? Então, hoje eu estou trabalhando isso muito com meu irmão, né? Tudo bem, saiu do banco, vamos trazer novos caminhos mesmo, porque ele acabou de fazer 50 anos, então ele está super perdido, né? E às vezes também o que eu sinto a pessoa às vezes não quer mostrar essa fragilidade, sabe? Eu tenho vergonha de falar que eu estou com 50 anos e eu tenho que recomeçar. E não, vamos passar por essa barreira para poder traçar um caminho daqui para frente com mais propósito, mais feliz, com mais pertencimento, né? A Antonieta falou uma coisa que é muito certa, o nosso funilzinho, ele diminuiu.
Antes eu tinha um network ali com a galera do trabalho, a gente era mais novo, mas às vezes você vai buscar uma recolocação também para aquele gestor que hoje está com 60, 65 anos, ele também está passando por isso, né? Então a gente precisa também começar a ampliar um pouco mais os nossos horizontes. Acho que seria um bom começo. Eu gostaria de dar um depoimento pessoal, pode ser? Assim, eu, Márcia, me aposentei em 2019, tenho 62 anos e veio a pandemia. Então, o que eu acabei fazendo? Meu propósito, trabalhando voluntário. A SBGC, com saneamento, cuidando do saneamento no âmbito nacional. Aqui nesse grupo, fico o dia inteiro fazendo live, né? Mas sem financeiro. O meu marido, a cabeça dele sempre foi emprego, CLT. Mulher, por que você não arruma um emprego? Você não procura um lugar para trabalhar? Você fica o dia inteiro aqui. Então, a pressão que eu tenho recebido atualmente é muito forte. Porque eu tenho ocupado o meu dia, se deixar é meu sábado, domingo, meia-noite, porque eu me realizo estando aqui, estando ali, porque é voluntariado, compartilhando, mas eu tenho dentro de casa uma pessoa que acha que isso não é trabalho, não tem dinheiro e quer me colocar dentro de uma empresa. E esse é o conflito, eu acho que a gente vive muito, que o Roberto fala muito, né? Ou eu vou voltar, quando vocês falam aí, voltar de novo, eu estou dando mentoria numa empresa que eu trabalhei. E só de pensar naquela dificuldade, aquela marasmo, aquela coisa numa empresa que tem muitos amarros, eu não quero voltar para a empresa, eu não quero viver isso de novo. Aqui eu faço o que eu quero, apesar que eu fico o dia inteiro, a noite toda, trabalho muito, porque é o que foi a Vanessa falou, brilho no olho. Então, assim, quando você falou, André, me veio, assim, esse depoimento, assim, que não é que a gente queira não ser voluntário e ter o brilho nos olhos, mas a questão da cobrança da familiar é muito grande, né? Faz sentido para vocês esse meu momento? Eu acho só, voltando à pergunta do Roberto, você vai empreender porque você não achou o emprego e você quer continuar no mercado, ou você vai empreender por paixão? Que aí, no seu caso, Márcia, você está empreendendo por paixão, né? Você está fazendo o que você gosta, provavelmente você ficou a vida toda esperando por esse momento, para fazer o que desce na sua cabeça, sobre o ponto de vista de projetos novos, de outras coisas e tudo mais, né? Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. Você está encurralado por falta de opção ou você está com muitas opções pela frente para fazer, né? Tem um exemplo aqui que eu estou nele aqui, a gerente do Pegamol, do shopping, me pediu para acompanhar uma empreendedora aqui, e na hora que eu cheguei lá na loja, não era o que eu gosto de fazer, não é o que eu quero, mas fui atender a moça. E aí, porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Com loja de vestido de 5 mil. Eu acho um absurdo. 5, 10, 15 o vestido, né? Eu falei, gente, que desafio é esse que o lá de cima está me pondo aqui, né? Porque atende a qual público, está resolvendo o problema de alguém, de ninguém, né? Sob o ponto de vista social, filosófico e tal. E a criatura não sabe nem fazer conta de 2 mais 2. Eu falei, eu não sei o que é mais doida. Se é você que trouxe essa criatura aqui para essa loja, né? Falei com a gerente do shopping. Mas foi ela que aceitou, porque isso é um tombo muito grande. Você ficar com essa despesa, apesar de ser uma pop-up, é a despesa que isso dá lá, né? Bom, enfim, essa criatura não tem a menor postura, não tem, só fala coisa que não deve. Todo dia o povo do shopping está me ligando aqui. Ontem, sabe o que aconteceu ontem? Ontem mesmo. Fiquei até 9 horas da noite conversando com o povo do shopping aqui, que ela não tem condição de ficar lá, né? Enfim, aí vai conversar com a criatura. A criatura já aprendeu a fazer live, já fez 3 cursos de como faz a live ao vivo, como que ela vai vender o digital. Eu arrumei para ela um consultor que estava pesado no custo dela. Ela já aprendeu tudo do consultor lá e já implantou tudo na loja e já dispensou o consultor. Ela fica agarrada no negócio. Ela tem 62 anos e
ontem ela me falou, enquanto eu não conseguir a meta dela é uma meta audaciosa, até para uma loja famosa de loja, nós já estamos quase chegando na meta. Enquanto eu não chegar na meta, eu não largo o osso. Então, essa garra de empreender por paixão, essa criatura adora vestir de 5 mil, ela baba com as roupas todas cheias de peredaria, não sei nem onde é que o povo vai com aquilo, né? Mas, enfim, são exemplos de que, às vezes, a gente erra no nosso olhar, né, em cima da pessoa. Porque quando a pessoa faz a coisa por paixão, o céu é o limite, ela faz o impossível. Aí, ontem ela estava perguntando que dia que é que eu vou poder conversar. Ela fala, assim comigo, que dia que você vai deixar eu conversar no shopping para arrumar outra loja? Então, por paixão é outra coisa. Provavelmente, Márcia, você faz isso por paixão. Mas, assim, só complementando, se o propósito de empreender for só o dinheiro, aí a gente sabe que não é só isso, né? Tem um caminho. Exato. Até... então, se a pessoa está realmente ali... E aí eu volto mais uma vez na questão do propósito, né? Então, assim, não é também só ter vontade e só ter o brilho no olho. Isso é um grande indicador, mas precisa de ação, né? Então, até que ponto eu estou pronto para agir, né? A buscar conhecimento, de repente a errar, a lidar com desafios, né? A lidar com um cenário que às vezes não está tão favorável para aquele negócio, até que ponto eu estou disposto a estudar de fato funil de venda, estudar sobre o cliente, sobre persona. Então, até que ponto eu estou pronto para mudar a minha autoimagem, até que ponto eu estou pronto para vir para o mundo digital, a falar do meu produto, a falar de mim, né? A dar voz. Então, não é só o brilho no olho, não é só a paixão, tanto para empreender quanto para trabalhar em CLT. Eu preciso entender até que ponto eu estou disposto ali também a agir. Mas eu só queria acrescentar que o tema de hoje surgiu justamente da queixa da nossa comunidade, que já está cansada de trabalhar no voluntário. Tá, né? Surgiu dessa necessidade. E como eu consigo me vender? Que eu não consigo, essa foi a queixa, né? Como é que vocês aconselham, né? Foi falado do LinkedIn, foi falado do currículo, foi falado do autoconhecimento, assim, como é que a gente, apesar do brilho do olho, da gente ter a paixão, a gente precisa ganhar dinheiro. É sociedade capitalista, né? Hoje, apesar de a gente tem a questão financeira, mas precisamos começar a ganhar dinheiro. Então, foi essa queixa do grupo. E que a gente pode ajudar esse grupo ainda nesse sentido, né? Vocês têm mais alguma coisa, Roberto? Andréia Vasques, espera aí, quer ver Andréia Vasques aí? Complementando o que a Márcia falou, não seria pronto, eu estou demitido ou pronto, eu entrei na aposentadoria. O que uma pessoa tem que fazer? Procurar um psicólogo para fazer terapia, ou para fazer um teste vocacional, ou para ver se ele tem mais tendência a empreendedor do que a empregado. O que a pessoa que está nos ouvindo, quais os primeiros passos? Andréia Vasques está aí, ó, já está com o mercado de marketing aí na mão, ó, quem sabe empreende de novo. O pessoal fala, né? Vai empreender, você vai abrir agência de novo? Eu falei, não, gente, eu não quero, eu queria trabalhar numa empresa, sabe? Contribuir de uma outra forma. E o ano passado eu estava conversando muito com esse grupo aqui, esse ano foi meio conturbado, esse ano não, acho que no começo do ano, né, Márcia? Eu acho que eu estava mais assíduo aqui. Mas assim, desculpa cortar, só complementando uma coisinha. Eu vejo assim, eu gostaria muito de ir para a área de diversidade e inclusão, até fiz o meu currículo meio nessa área, porque eu não tenho tanta experiência, mas com a minha experiência de empreendedora, de ter, né, tido funcionários, e enfim,
Eu já aplicava isso 10 anos atrás. Então, eu acho que eu tenho a contribuir com essa área, e é uma área que eu gosto muito. Eu acho que eu não fui da área de RH por sei lá, alguma coisa no percurso aí, lá nos anos 90, no começo dos anos 90. Mas eu sou bastante comunicativa, né? E então eu acho que essa área também, para mim, ia ser muito importante. Como eu gosto muito da área das ONGs, nos Estados Unidos eu voluntariei em ONG, essa parte dos animais, do veganismo, né? Eu sou vegana, então também eu vejo que está abrindo muitas ONGs precisando de pessoas assim com esse olhar. Isso. Aqui no Brasil, né? Então, assim, eu gostaria muito de ir para essa área porque tem a ver comigo, tem a ver com o meu estilo de vida. Eu teria muito mais a contribuir, né? Do que talvez ficar numa agência de publicidade. Enfim, é isso. Sabe como que eu iria com o caminho para você? O trabalho das ONGs, da diversidade, é um trabalho nuvem, uma coisa difusa, né? Então, quais as empresas que estão na Agenda 2030 ou que estão implantando o ESG? Porque o ESG, por exemplo, ele necessita de ter uma comunicação muito forte dentro da empresa para poder disseminar o que foi feito, que tem a ver com a diversidade, com a governança, com isso, com aquilo outro. Então, essa ponte entre o trabalho voluntário, assistencialista e tal, isso que você tem que achar, que eu acho que falta às vezes, né, de quem não está no mercado ou convivendo, o conhecimento de como que você vai traduzir isso para uma realidade das empresas. Eu ia lá procurar no Bureau Veritas, sei lá onde, quem está implantando o ESG nesse momento, porque essas pessoas necessariamente precisam de uma área de comunicação diferente do que elas já tiveram até o momento. Só complementando a Antonieta, assim, acho que buscar, sim, no mercado, né, coisas novas, atualizar, é bacana, mas também saber aproveitar aquilo que você tem. O que que você tem, o que que você gosta, né? Eu acho que mapear isso, listar mesmo, sabe? Anotar, eu já fiz tal curso, eu já fiz tais certificações, eu teria... E aí, qual o nível que você sabe, qual o nível que você poderia contribuir a esse nível aqui? Eu poderia dar uma aula disso, eu poderia falar disso para as empresas, eu poderia palestrar sobre isso aqui eu poderia contribuir, e onde você encaixa, né? Aquilo que a Antonieta falou, o que o mundo está precisando, né? Aquilo que você consegue oferecer para o mundo, aquilo que o mundo precisa, aquilo que a sociedade está precisando. Né? Então, acho que começar mapeando aquilo que você já tem, porque senão a gente olha muito para o mercado, o mercado está aqui numa tendência para o marketing, aí eu vou, faço um curso de marketing, faço um curso e aí eu vou arrumando vários mentores na minha vida, eu faço um curso de inteligência emocional, eu faço um curso, e aí tem várias coisas que ficam, né, dentro da minha trilha de aprendizagem, então eu acho que dá essa arrumadinha na trilha de aprendizagem, né, saber como né, o que você tem já para oferecer e aquilo que você pode melhorar, né? Porque se eu tenho uma carreira numa tendência aí para o corporativo, eu quero para o corporativo. Então, o que me falta? Quais são os caminhos? O que tem de atual? Aí eu vou nessa trilha, né? Eu vou cheirando o queijinho aí nessa trilha. Então, acho isso muito relevante, você já aproveitar também aquilo que você já tem, porque senão a gente já está aí né, nos profissionais que tem mais de 50 anos. Então, existe uma curva de aprendizagem. Então, poxa, ele aprendeu muita coisa, né, mais de 30 anos, 40 anos aí de carreira que ele aprendeu. E aí eu descarto tudo? Então, o que dá para eu aproveitar aqui? Né? E aí, junta com o meu gosto, né? Aquilo que faz o meu olho brilhar, que está alinhado ao meu propósito, alinhado aos meus valores, né? E aí eu busco empresas também que tenham um propósito parecido, tenham valores alinhados também com o meu, né? Para ter um direcionamento. Então, assim, eu sempre gosto de mapear
aquilo que o profissional já sabe, os cursos que ele já fez, e dali eu aponto o que faz seu olho, brilhar, o que você gostaria de fazer aí para o resto da sua vida, né? O que vai te apetece, o que te dá ali paixão e brilho no olho, e que você tem vontade também de abrir mão, de entender as dificuldades, entender que vai ter desafios, entender que você tem um caminho, entender, como a Andrea falou, que você tem ali às vezes, que voltar, dar uns passos para trás para dar outros para frente. Então, acho que eu acredito muito nisso. A Márcia, ela dá um curso muito bom de gestão de conhecimento pessoal. E o que você fala, Vanessa, em primeiro momento, pegar uma folha em branco, pegar um flip chart e pôr tudo lá, tudo que você sabe, que já está conhecendo, ou que tem uma experiência fabulosa, e a partir de então começar com essa gestão de conhecimento pessoal, aonde você vai, para onde você vai atirar suas flechinhas. Mas, então, Vanessa, você é psicóloga, né? Eu sou psicopedagoga e pedagoga. Isso. Eu trabalho com gestão de RH há um pouco mais de uma pessoa dessa área, uma pessoa aposentada, ou uma pessoa que está buscando um novo mercado, quem ela procura? Eu faço esse flip chart, enrolo, ponho num braço e falo, agora eu vou procurar um coach, uma psicóloga. Quem pode ajudar isso? Acho que depende muito do propósito, depende do caminho que ele quer. E aí, mais uma vez, a gente reforça a questão que a Antonieta falou, do network. Aqui, colocando também como uma experiência pessoal, quando eu decidi empreender, eu fui procurando grupos para eu interagir. E aí, para saber o que eu tinha também para oferecer para esses grupos e o que eu podia oferecer para esses grupos, né? Então, tem grupos femininos, grupos de mulheres de negócio, café com alguma coisa, tem comunidades. Eu comecei também a fazer alguns trabalhos voluntários também em institutos, em ONGs, também comecei a procurar. Então, acho que vale aquilo que está dentro do propósito dele, né? Então, assim, ele vai para uma área operacional, uma área comercial, né? Uma área mais executiva, uma área de empreender, né? Ele realmente precisa listar e buscar um profissional de recolocação, um profissional especialista como a Antonieta, né, de carreira, ou ele busca um profissional que vai ajudar mesmo ele a ter um know-how naquela área, né? A minha área é de ESG, eu vou buscar um profissional, vou buscar uma escola que é especializada, né? Então, depende muito, né? Bom. Eu queria até chamar a atenção de vocês, né, do olhar da minha filha. Esses dias a gente estava numa praia, e aí ela observando, ela é muito observadora, ela tem 5 anos, ela é muito observadora, e ela olhando, ela falou assim, mãe, por que todo vendedor de picolé é vovozinho? E eu não tinha parado para pensar e parar para refletir. Eu comecei a observar, e realmente a maioria dos vendedores de picolé eram vovozinhos, tinham cabelinho branco, né? Eram 50 a mais. Então, assim, às vezes buscar também as empresas que estão empregando, empresas que já têm uma cultura, né, de empregar. Então, esse mapeamento para alguns realmente pode não fazer sentido, porque às vezes ele não tem realmente uma experiência, mas ele pode falar assim com um profissional, né? Quando ele busca um profissional, ele busca ali um profissional de recolocação, um profissional de RH, uma empresa, ele consegue ter uma ajuda, né? Então, assim, buscar um network, um mentor que seja, né? Uma pessoa ali que tenha um pouco mais de experiência e que possa dar esse direcionamento. Então, eu posso deduzir que
tanto a Márcia, quanto a Vanessa, quanto a Antonieta, estão falando que uma coisa que eu havia esquecido, aumentar o network. Então, participar de grupos na Federação das Indústrias, na FIENG, ou no sindicato, ou num clube, ou em qualquer, ou até na igreja, participar de pessoas, de grupos de pessoas, e aí aumentando cada vez mais. Esse grupo sempre vai surgir novas ideias. A Márcia está num grupo, ela mesma criou um grupo de gestão de conhecimento das empresas de saneamento, Sabesp, Copasa e Companhia Limitada. Então, ela está abrindo o network desse público, desse povo de saneamento. Então, tanto você como a Antonieta e a Márcia estão falando abrir a cabeça e abrir o network. Legal. Ótimo. Maravilha. Posso complementar? Sim. Eu acho que tem pontos aqui bem interessantes. Primeiro, qual que é a nossa dor, né, dos 50 mais? A gente não foi ensinado a pensar e a escrever naquilo que nós somos bons, porque a gente entrou ali, né, a mentalidade do CLT, então é para sempre. A gente não pensou na nossa felicidade. Uma vez eu perguntei para o meu pai, eu gosto de usar essa referência porque ele foi da CLT e ele ensinou isso, né? Eu que fui para outro caminho. Mas você foi feliz? Não cansava, né? Todo, porque ele se aposentou também novo e continuou trabalhando, e agora que não mais, mas ele faz outras coisas, né? Mas você foi feliz? Eu perguntei isso para ele, porque na geração dele também não ensinava isso, né? Ensinava a gente se colocar o dinheiro em casa, né? O provedor de família. Ele falou, eu fui feliz porque eu consegui constituir minha família, ter a minha casa, comprar casa na praia. Gente, isso era um propósito. Tá certo ou errado, não é a gente que tem que dizer, né? Cada um sabe. Então, a gente não foi ensinado a isso, né? A Vanessa falou, vamos começar colocando no papel, pegar uma folha em branco e escrever no que eu sou bom, o que eu gosto, né? Como que eu me enxergo no mundo e quem sou eu. Se eu não sei quem eu sou, eu também não consigo traçar essas linhas, né? E aí eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que vai complementar bem também. Eu preciso entender os meus pontos fortes nessa minha listinha para entender que portas que eles abrem para as oportunidades, né? E eu também tenho que entender os meus pontos que a gente diz que é fraco, mas não é, só um ponto de desenvolvimento, e também é como eu enxergo esses pontos, mas esses pontos fracos eu associo também um pouco mais da onde eu posso ser um pouco mais vulnerável, fragilizado, e como que eu sou exposto a eles. Então, acho que são 2 pontos também importantes que a gente precisa trazer no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento. E aí, vocês estavam falando um pouquinho do network, né? É essencial hoje, mas eu acho que ainda também o boca a boca vale muito, né? Eu trabalhei em empresa de venda direta durante 12 anos, então, né, o porta em porta, boca a boca, então, né, você indicar as pessoas, isso era muito forte. Mas também a gente entender que, se eu entendo o caminho que eu quero traçar e aquilo que eu quero fazer, eu vou buscar o networking assertivo, né? Porque não adianta, de repente, eu falar, não, eu quero seguir para gestão, eu quero trabalhar com equipe, ser líder, mas eu entro no network de pessoas que estão fazendo gastronomia. E pode ser também, mas achar aquele nicho, aquele ponto que, para mim, né, nesse momento, ele vai abrir as portas. Não, gente, que a gente não possa fazer um curso de gastronomia, tá? Eu até quero, porque eu não sei cozinhar. Mas, mas assim, eu acho que o primeiro ponto seria mais interessante, mais assertivo, a gente entender o nosso caminho e aí sim procurar o grupo que está dentro desse caminho para poder me abrir uma primeira porta, né? Eu acredito nisso.
Eu gostaria de avisar que já são 10h42, né? A gente vai indo para as retas finais, certo? A gente tem até às 11 horas. E eu acho que, conforme diz o Roberto, como surgiu, a ideia nossa também é de montar um curso, né? Sobre recolocação pessoal. Então, a gente resolveu fazer esse webinar hoje para a gente estar alinhando, mas a Vanessa, a Antonieta, eu, o Roberto e mais algumas outras pessoas, está surgindo isso. Por que não oferecer para o mercado, para os longevos, né? É como que ele se prepara, né? Hoje a gente trouxe várias coisas, né? Mas se tudo der certo, a gente vai fazer esse curso, né, gente? Para o ano que vem, a gente pretende colocar na SBGC para preparar, né? O mentoria surgiu com essa ideia, né? Você que é longevo, quer ser mentor, então venha fazer o curso. Então, vamos nos preparar. Então, a gente fez um curso básico, agora para o ano que vem é um curso avançado, onde a pessoa vai sair sabendo, né, ser um mentor. E quem sabe a gente começa a rodar e ajudar mais pessoas, né? E só essa dica de que são 10h43, acho que dá para fazer mais uma pergunta, Roberto? Mais alguns comentários? Uma ou duas? Roberto, microfone. Desculpe, novamente. Não, eu não tenho muita coisa. Eu só queria, a pergunta final é como uma pessoa longeva, bom, ele fez anotou tudo numa folha branca, pegou um rolo de papel, procurou alguém de carreira para orientar, ou um terapeuta, e começou a participar de grupos para criar, aumentar o network dele. Mas além disso, como uma pessoa longeva faz essa transição de carreira pós 50 anos? Como uma pessoa que trabalhou tantos anos num Banco do Brasil ou numa Petrobras e sai e quer fazer uma transição de carreira, ou de empreender, ou de procurar um novo emprego, como é que ele faz isso aqui? É só isso? É preencher uma folha em branco, fazer um novo currículo, LinkedIn, e aumentar o network, e vamos em frente? O que tem mais? Roberto, eu estou doida para ir para São Paulo. Eu queria comprar um rolo de macarrão daqueles grandões das nonas italianas, porque eu estou fazendo curso de gastronomia na Itália, né? Com as nonas. Então, eu queria um rolo deste tamanho que as nonas usam para abrir massa de pastel, né? Então, eu fiz todos os doces do meu aniversário do meu neto. Então, quando acabou a festa, que estava lá rolando a festa, todo mundo perguntando. Eu fiz 1000 doces. Todo mundo perguntando, quem fez os doces? Qual foi o buffet? Nunca comi doce tão gostoso e tal. E aí começou. Aceita encomenda? Óbvio que não. Tem tempo. Nem de compro comida congelada aqui para o meu almoço para não perder tempo. Então, primeira coisa, por que eu não me dedico a isso? Porque não dá dinheiro, simples, eu não pago minhas contas com isso. Então, primeira coisa é você se perguntar, todo mundo ganhando dinheiro, com o quê? Eu acho que uma pegada bem legal é você entrar na onda dos modismos, para você entrar. ISD, capitalismo consciente, BPO, dependendo da sua área. O que está na moda? O que está todo mundo fazendo? Porque esse é o Oceano Azul. Ninguém sabe, entendeu? Mas aí, se você fizer um curso ou tiver mais cara de pau, você fala que você sabe fazer, vai lá e depois se vira com a mentoria para fazer o negócio, né? Então, eu sou mais prática nessa relação. Porque muitas vezes você não sabe como que você tira o nó do negócio, entendeu? Tem um nó aí que a sua cabeça está fazendo, às vezes, um trabalho que você até gosta, mas, como diz a Márcia, não está dando dinheiro.
Então, o que está dando? E aonde que eu vou me inscrever e o que eu vou fazer para entrar em algum lugar para começar a fazer isso, né? Você me conhece, você sabe o meu estilo, você sabe que eu faço isso, né? Eu entro em grupo de capitalismo consciente, governança, eu faço parte de uma porção de conselhos, mas como que foi o primeiro conselho? Eu não tinha noção de nada, e ninguém falava em conselho naquela época. Então, eu acho que tem algumas pegadinhas práticas, alguns pulos do gato, né? Que você pode começar por aí, que aí provavelmente você vai começar e ter sucesso. Eu estou num conselho que a gente fez a implantação do ESG. Já tinha feito isso alguma vez na vida? Sabia o que era? Não, mas apareceu oportunidade, lógico que eu vou fazer, né? Apesar do meu sócio, às vezes, ficar meio aflito com essas coisas, mas vão ler o negócio do Bureau Veritas e vão fazer o negócio. Aí que eu estou falando com a Andréia. Olha só, qual a maior dificuldade do mundo? Arrumar uma pessoa de comunicação que pudesse fazer a implementação da comunicação para o ESG. Não tem ninguém preparado no mercado. E a hora que você conversa com uma pessoa de comunicação, o cara vem com uma ideia que é lá. Não, não é isso que eu quero. Eu quero fazer um trabalho de diálogo com as ONGs, eu quero fazer um trabalho aqui de implantação da diversidade. E o povo não sai do lugar, né? Porque tem aquele paradigma e o mindset da comunicação lá atrás, e não de uma comunicação que está na frente. Então, eu acho que mudar um pouquinho a cabeça para ser um pouquinho mais oportunista, ousado, e como, eu não sei se foi a Andréia ou a Vanessa que falaram, uma autoestima um pouquinho maior, no sentido de arriscar, é o grande pulo do gato aí. Eu tenho a Valéria Pereira, que está com a mãozinha levantada. Valéria, quer fazer a pergunta? Olá, boa tarde. Primeiramente, desculpa, bom dia. Primeiramente, parabéns pelo grupo, pela iniciativa. Eu vejo como importante e, assim, uma visão de futuro ímpar, porque sabe-se como esse futuro vai estar com muito mais idoso, né? Mas, de toda forma, eu fiquei com uma pulguinha aqui e gostaria de jogar para você, especialista. Primeiro, parabéns também pela iniciativa desse curso, que eu já estou dentro, aí já vou me inscrever, porque eu acho importante. Segundo, a questão que me chamou a atenção é o recorte adequado do que vem a ser emprego e trabalho. Segundo, o cuidado que temos que ter ao falar de voluntário. Voluntário tem que ser bem, tem o seu espaço, e trabalho é outra coisa. Uma outra coisa frustrante que eu observo um pouco na nossa comunidade, que eu me incluo, mais 50, é a questão do olhar de iniciar um voluntário pensando em trabalho. Eu não acho isso adequado. Então, o que eu vejo aqui que me trouxe um chamariz é a importância do exatamente emprego para o mais 50, ele no mercado do trabalho, não subutilização, e também mais voltado para as políticas públicas. O professor Roberto falou, a questão, para mim não tem outra coisa senão políticas públicas. Então, se não houver engajamento deste grupo, eu vou colocar deste, porque eu achei importantíssima essa visão, se não tiver esse engajamento deste grupo em políticas públicas, não vai dar certo, fica algo individual. Eu quero para mim mais 50. Então, eu estou me moldando para mim e não para um grupo, ok? Desculpa, são as minhas indagações, e fica aqui. Obrigada. Obrigada, Valéria. Valéria, só para esclarecer, o pessoal, o Morris, da Maturi, e mais a Laila, do Hype 50, todos estão trabalhando para políticas públicas para diminuir o etarismo e dar mais vantagens aos longevos. Mas é causticante essa
essa missão. Diga, Márcia. Acabou? Vamos almoçar? Alguém gostaria de dar mais alguma coisa, completar alguma coisa? Eu gostaria de complementar também o que a Antonieta falou, que eu voltei de novo no tempo, né? Na minha época de professora de educação física, eu trabalhava com piscina, então eu era da área da natação, e surgiu a hidroginástica, né? Isso lá, 20 anos atrás, tá, gente? E eu lembro que eu fui fazer uma entrevista e era para dar aula de natação e hidroginástica. E a pessoa perguntou, não, você sabe dar hidroginástica? Sei. Eu falei que eu sabia. Quando a gente é mais jovem, a gente tem mais isso, né? A vida não trouxe tantos medos que nos bloqueiam. Então, quando a gente é jovem, a gente arrisca e vai. E eu falei, e aí eu peguei a vaga, eu falei, caramba, e agora? Eu não sei nada de hidroginástica. Fui atrás. E eu sempre fui muito assim. Não sei fazer, mas surgiu a oportunidade, gostei. Peraí, vai aprender. Né? Então, assim, hoje as pessoas nunca sabem se eu sei ou não sei. Porque eu falo que eu sei e vou, né? Então, acho que a gente trazer um pouco isso também, não perder, porque a gente vai ficando meio medroso quando a gente vai ficando mais maduro, né? Então, a gente tem receio disso. Então, e eu fui extremamente feliz, me especializei em hidroginástica para a terceira idade, olha só, com 20 e poucos anos. E foi uma turma, assim, que para mim foi sensacional. Então, eu acho que isso que é muito bacana mesmo. Márcia, Roberto, posso deixar, então, aqui já aproveitar e deixar o recadinho final? Pode sim, já estamos indo para a reta final. Já. Isso, então já aproveito que daí já fico quieta. Eu gosto muito de trazer referências e, diante de todo esse bate-papo, eu vou trazer 2 referências. Eu comprei esse livro aqui, Mostre Seu Trabalho, que é para a gente não ter vergonha de mostrar o que a gente sabe fazer. Estou começando a ler. Tem 10 dicas aqui, super bacana, uma linguagem super legal. E também, gente, assisti o filme O Senhor Estagiário, que é sensacional. Ali é uma mescla da geração nova com ele, que trouxe toda a sabedoria, né? A gente traz uma sabedoria para os mais novos. É isso que eu sentia quando eu comecei a trabalhar na Natura. O pessoal, a mulherada lá de 60, 70 anos, eu com 36, elas traziam uma sabedoria. E para finalizar, quero agradecer muito o convite, foi muito bacana, agradecer a Márcia, o Roberto, e aprendi muito também com a Vanessa e com a Antonieta. Então, eu estou aqui também para passar minha experiência, mas eu aprendi muito com vocês. Então, eu agradeço, gratidão mesmo. Andréa, por favor, escreve aí no chat os dados do livro, por favor. Depois você escreve para a gente. Ótimo, obrigado. Mais Márcia? Alguém quer fazer as considerações finais? Eu quero. Pode ir, Vanessa. Eu quero terminar com uma palavra que eu aprendi recentemente, que é serendipidade. Eu aprendi recentemente, que é o dom de fazer boas descobertas por acaso. Então, eu acho que a gente falou bastante, assim, que quais são os caminhos, mas tem caminhos que às vezes estão aí na nossa porta, na nossa frente, e às vezes a gente não se dá conta, né? E quando a gente se coloca à disposição, as oportunidades, elas vão aparecendo, às vezes você nem precisa sair de casa, às vezes elas vêm até você, né? A partir do momento que você se mostra, que você comenta, você vai no mercado e você fala, e você não perde a oportunidade, as oportunidades, elas acontecem, e as novas descobertas, elas acontecem por acaso. Então, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, ter atitude, coragem, vontade, brilho no olho, né? Vontade de realizar, acho que tudo isso ajuda e contribui muito. Essa rede aqui é uma rede muito acolhedora, agradeço Márcia, Roberto pelo convite, gostei muito da troca, gostei muito, quero continuar, quero conversar com vocês também em outros momentos, em outras ocasiões, quero indicar o trabalho de vocês também, acho que quero fazer parcerias,
né? Acho que temos grandes oportunidades aqui de atuação. Só queria deixar também um comentário que a Valéria, só para ela não ficar sem resposta aqui, em relação quando a gente fala da busca do trabalho voluntário, né? Quando a gente fala de buscar um trabalho voluntário, é o de você contribuir, porque quando você ajuda o outro, você se sente melhor, né? Você se sente muito melhor. E aí, por tabela, você vai desenvolvendo também algumas competências. Então, é só nesse sentido, né? Eles não se fundem, né? Não é que a gente está confundindo o propósito do voluntariado, mas é só por uma questão assim de sair mesmo, de sair de casa, de tirar a bunda da cadeira e de fazer acontecer, de poder ajudar o outro. Quando você ajuda o outro, você está ajudando a si mesmo também, né? Isso faz bem para a gente. E a gente vai desenvolvendo aí novas habilidades, novas competências, a gente tem um novo olhar para o mundo também. Tá? Então, só para complementar, agradeço muito o convite, foi uma manhã incrível e agradeço aí, tá? Tudo de bom para todo mundo. Obrigada, Vanessa. Vanessa, eu ainda vou vender picolé na praia. Gente, a Andréia pediu aí para vocês deixarem o LinkedIn, né? Aí para a gente no chat, né? Fiquem aí. Não sei se vocês estão conseguindo ler, como eu fico lendo, então. Mais alguém quer fazer suas considerações finais? Complementando, eu queria agradecer aí a vocês dois, Márcia, Roberto, né? Também aí a Vanessa e a Andréia, agradecer pelas complementações enfim, né? Eu acho que é rico por causa disso. A gente tem uma intergeracionalidade aí que acaba tornando, né, assim, rico por causa das visões. E última palavra, não tenha medo, porque o que a gente vê é sair da empresa, me aposentei, estou querendo continuar a trabalhar. Nossa, não vou conseguir, né? Como é que eu vou fazer para conseguir? Então, outro pulo do gato, o trabalho de recolocação, ele não é de um dia para o outro. Quando vem um executivo que trabalhou aqui a vida toda numa empresa e quer ser empreendedor, a gente fala que ele vai demorar pelo menos, isso é estatístico, 1 ano e meio para se recolocar de uma forma adequada e esteja disposto a olhar para a vida e não para a morte, né? Porque a morte só Deus sabe que dia que vai ser. Então, viva a vida enquanto você ainda está por aqui, com tudo que tem direito. Então, é a última consideração que eu queria fazer. Muito obrigada. Gosto muito de estar com você, Antonieta. Mais alguém quer fazer as considerações finais? Temos ainda mais nenhum minuto, mas podemos podemos dar mais 1 minuto, 2 minutos. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Carmen, Valéria, Clarice, Mariana. Só agradecer mesmo, gente. Muito obrigada. Muito bem. No curso de mentoria que a gente vai desenvolver avançado, que a gente já fez o básico, a Mariana é uma das instrutoras, né, facilitadoras, Roberto, eu e Elisandra, né? Então, aguardem novidades para o ano que vem. E queria falar um pouquinho da SBGC, eu coloquei aí no chat nosso endereço da nossa página da comunidade, e quem não conhece a SBGC, também é uma oportunidade, né? Porque você se tornando sócio individual, você tem um network muito grande, né? Tem várias comunidades, tem vários materiais. Então, a própria SBGC é um meio da gente se manter conectado, né? E a mensalidade é R$ 99,00 no ano para o individual. Eu acho que, para mim, eu acho que o valor até que compensa, né? Bom, Roberto, você faz o encerramento final ou está encerrado? Não. Bom, de qualquer forma, eu não gosto de futebol, mas vamos torcer pelo Brasil. E Feliz Natal para todo mundo. E obrigado, eu adorei conhecer todos vocês, a Andréia, a Vanessa, a Antonieta, que eu conheci há pouco tempo, e Márcia Aires, que é a minha
meu braço direito aqui na SBGC. Eu agradeço muito e foi um ano maravilhoso. E vocês, Andréia, Antonieta e Vanessa, fecharam com chave de ouro a SBGC Master desse ano de 2022. Obrigado por tudo. Muito bom, gente. Amo vocês. A Valéria quer falar. Valéria, você tem 1 minuto. 2. Pode falar, Valéria. Brincadeirinha. Não, eu estou batendo palma mesmo. Obrigada. Batendo palma. Tá bom, então. Outra dificuldade, já estou usando a lente de contato e estou usando óculos agora também, né? Esse é o problema dos longevos. Então, gente, o etarismo, né? A gente mesmo já cria, né? Bom, então, obrigada a todos e até o próximo. Beijinho, beijinho. Boas festas. Boas festas, bom Natal. Muito chocolate. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Beijo, beijo.